tarde, graça e paz. Estão me ouvindo bem aí? Abramos a palavra de Deus. Irmãos, eu vou confessar o meu pecado. Eu ia pregar o Salmo primeiro, mas irmãos, eu achei melhor mudar. Eu vou pregar em Lucas 7, do verso 11 até o verso 17. O Deus que restitui. Então vamos para o texto de Lucas capítulo 11. A gente não tem esse costume. Eu normalmente, quando a gente é convidado, a gente segue um protocolo, mas eu achei por bem e eu espero que aprove também ao Espírito Santo, que seja bênção para as nossas vidas. É um texto que sempre fala muito ao meu coração. Lucas capítulo 11, capítulo 7, do verso 11 até o verso 17. Lucas 7, do verso 11 até o verso de número 17. Eu aproveito para pedir desculpa pelo meu atraso. Deixa eu tirar daqui que eu vou ficar mais... Eu não poderia deixar de ir num aniversário de um tio muito querido, 80 anos, e eles têm muita consideração pela minha pessoa, pela família. Então, a gente faz uma correria, irmão, vocês não têm noção. Então, atividade do filho na escola, saímos de lá, fomos para essa celebração de aniversário, deixamos ali a família naquele momento talvez mais gostoso, mas tivemos que sair. A esposa tem uma atividade às 3 horas na igreja com as crianças e às 4h30 tem um outro compromisso. Então, irmãos, é uma bênção. Louvado seja Deus, né? Coisa boa. A gente faz o que dá, tenta atender a todos e Deus nos dá graça para isso. Vamos então ao texto, Lucas capítulo 7, acompanhe aí. Diz assim a palavra do nosso Deus: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Senhor Deus, muito obrigado por esta tarde. Muito obrigado pelos louvores, pelas orações e intercessões que já foram feitas aqui neste dia. Obrigado pela vida de cada um e de cada um que veio. E a nossa oração aqui, por misericórdia, o Senhor fale aos nossos corações. Que a Tua palavra, Deus, que é viva, que é eficaz, que é a espada do Espírito, ela possa de fato ser um instrumento do Espírito Santo neste momento e falar aos nossos corações, restaurar as nossas vidas, transformá-las para a honra e glória do Teu santo nome. O Senhor conhece a realidade de cada um de nós. O Senhor sabe das dificuldades que todos nós enfrentamos. O Senhor sabe daquilo que está no mais profundo do nosso ser. E nós queremos, ó Deus, ser sondados, nós queremos ser perscrutados por Ti, nós queremos ser transformados pelo Senhor. Faça isso, Deus, por meio da Tua palavra. Oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, ontem eu me aproximei de uma irmã, ela é casada e é uma jovem, e eles ainda não puderam ter filhos. E eu fiz a seguinte pergunta para ela, falei assim: minha irmã, diga-me de todo o coração, você já sofreu por isso? Você já sofreu por não poder ter filhos?
compartilhe comigo esse seu sentimento. E ela diz: pastor, já sofri e já chorei demais. Só que agora eu já aprendi a administrar um pouco melhor essa situação. E ela compartilhou, às vezes, da postura que nós crentes temos com determinados tipos de pessoas que às vezes não se enquadram em determinados padrões sociais. E ela então abriu o coração falando das vezes que ela se sentiu discriminada na igreja. Discriminada por aquelas que têm filhos, discriminada por aquelas que são mães, discriminada por aquelas que não sabem o que é não gerar. E ela disse: isso me machucava muito. Eu estou contando isso para mostrar que às vezes nós estamos convivendo com as pessoas e nós às vezes não sabemos de fato o que está na alma, no coração, as lutas, as angústias que estão no mais profundo do ser. A gente nunca às vezes perguntou para uma viúva, a gente nunca perguntou para uma divorciada, e aí eu compartilhei isso na reunião de oração, aí uma irmã viúva, e ela levantou o dedinho e ela falou de alguns desconfortos que ela teve também na igreja. Pelo fato dela ser uma viúva e, às vezes, de se aproximar de alguém, se aproximar de um homem que seja casado, aquela situação, e ela ficou triste diante de um determinado episódio. Eu quero dizer, irmãos, que nós, às vezes, convivemos, nós, às vezes, estamos perto, mas nós, às vezes, não conhecemos. E eu costumo dizer, quando a gente vai para casa, que a gente entra no quarto, coloca a cabeça no travesseiro, é que a gente realmente vai ter noção daquilo que nós estamos sentindo e as dores com as quais nós convivemos. Às vezes a igreja é um lugar que mascara muito, é um lugar da performance, é o lugar dos estereótipos, é o lugar onde nós aprendemos a falar coisas, a ter posturas, e as pessoas olham para nós e elas veem em nós pessoas maduras, pessoas que às vezes lidam com as dificuldades de uma maneira assim exponencial, surpreendente, mas às vezes pode ser uma fachada para esconder aquilo que está realmente no profundo do nosso coração. Há dois personagens na Bíblia, um deles é Davi, no Salmo 51, ele fez a oração da restituição. Restitui-me a alegria da tua salvação. Há também na Bíblia um homem que era cego, e a Bíblia dá a ele o nome, é Bartimeu, cego, mendigo, e Jesus saindo de Jericó, aquele homem começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus está seguindo o seu caminho, cheio de pessoas, e ele continuava a gritar cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os discípulos foram, repreenderam, mandando ele calar a boca, fica quieto, não incomoda, e ele gritava cada vez mais, até que Jesus parou e mandou chamá-lo, e aí de repente os discípulos que estavam repreendendo já mudou o discurso, dizendo: fica animado, o Senhor mandou te chamar. Alguma coisa de bom pode acontecer na sua vida. E quando Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse: que eu tornes a ver. Era alguém que já enxergou um dia e agora não mais. Irmãos, nós temos aqui um relato muito comovente de uma mulher. E eu quero aqui pensar algumas coisas com vocês a respeito do Deus da restituição. O Deus da restituição. E a passagem bíblica tem algumas informações muito primorosas, muito preciosas para nos ensinar aqui nessa tarde. O Deus da restituição. O que esse texto tem a nos ensinar? Primeiramente, eu quero chamar a sua atenção para o que diz o verso de número 11. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade iam com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Irmãos, a primeira coisa que me salta aos olhos, esse texto ele tem algumas coisas muito bonitas a nos ensinar a respeito de quem Jesus é. Talvez a preocupação de Lucas seja responder uma pergunta que está no final do capítulo 7, se eu não me engano, está lá onde os homens perguntam:
quem é este que até perdoa pecados? Então, há uma pergunta aqui nesse texto a respeito de Jesus, e Lucas ele tem algumas informações preciosas a nos dar a respeito de quem Jesus é e do que ele é capaz de fazer. Aqui me chama a atenção o fato do texto aparentemente nos dar assim, uma informação muito despretensiosa. Parece que Jesus, ele simplesmente colocou no radar dele passar por Naim, e a gente não tem muitas informações a respeito de Naim, não é? Mas era de Cafarnaum até esta cidade, algo em torno de 40, 50 quilômetros de onde Jesus estava. Então era uma jornada realmente longa, sair de onde Jesus estava e ir para Naim. Me chama a atenção que nós podemos ler esse texto como se aquilo fosse uma situação apenas ocasional. Jesus ele sai de onde ele estava e ele parte então em direção a essa cidade. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo que Lucas, que é quem registrou este evangelho, ele tem um olhar diferente de Mateus, de Marcos e de João. Lucas, ele olha para pessoas que às vezes nós não olhamos. Lucas tem a capacidade de se importar por pessoas que nós às vezes não nos importamos. Então ele faz questão de colocar no cenário determinadas pessoas que não estavam cotidianamente ali presentes na trajetória de Jesus, e as mulheres, esse grupo social por quem Lucas ele vai ter uma atenção especial. Tanto é que no capítulo 8, versos 2 e 3, diz que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus, e iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Então veja, meus irmãos, que Lucas ele está aqui colocando o foco num grupo social que para ele é importante, mas que aos olhos da religião daqueles dias era um grupo muito discriminado. E aqui nós aprendemos algo muito importante, o valor de uma vida para Jesus. Porque Jesus está rodeado de uma multidão, Jesus está rodeado de pessoas, mas ele se propõe a ir para Naim, não por causa de uma multidão, não por causa de uma conferência, não por causa de um congresso, não por causa de uma tarde onde várias mulheres estarão reunidas. Não, ele vai para Naim porque ali tem uma viúva, uma mulher que está sofrendo. Ele vai para Naim porque ali há uma mulher que precisa de consolo. Ele vai para Naim porque ali tem uma vida que precisa ser curada por ele. Ali havia uma mulher que precisava de uma intervenção divina. Então, irmãos, nós aprendemos algo muito bonito nesta narrativa, porque fala do valor de uma vida. São 50 quilômetros a pé. Não é carro, irmãos. É 50 quilômetros. O pastor Ananias veio de Jandira. Se ele chega aqui e fala com a gente assim: minhas irmãs, eu e a Beth viemos a pé para o trabalho hoje, a gente ia colocar a mão na boca e falar assim: o senhor endoidou? Que é isso, pastor? Veio de Jandira a pé? Como assim? Dá quantos quilômetros de Jandira aqui? 30? Não dá 30? Não é? Imagine se de repente eu falo com vocês assim: eu vim lá de Osasco até aqui a pé para participar desse trabalho. Qual que seria a nossa reação? De assombro. Imagina Jesus com uma multidão junto com ele, ele resolve ir para Naim, porque ali tinha uma mulher, porque ali tinha uma vida, ali tinha uma senhora, ali tem uma viúva que precisava de uma visitação, que precisava de restituição. Irmãos, Lucas está aqui procurando mostrar que Jesus é aquele que tinha uma preocupação pelas mulheres. O cristianismo fez algo muito bonito em Cristo, em se importar por pessoas que a religião dos dias de Jesus não se importava. Por isso que quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, eles ficaram assustados,
porque a religião entendia que as mulheres não eram dignas de serem instruídas, de serem ensinadas, não valeria a pena gastar tempo com elas. E aqui então nós temos uma mulher, e o texto nos leva a pensar a respeito de algo muito bonito. Lucas coloca os olhos de Jesus sobre pessoas indignas aos olhos de muitos da sociedade daqueles dias. O contexto de nossa passagem nos informa que Jesus, ele havia sido acusado, conforme está no verso 34, de ser amigo de publicanos e de pecadores. E ele agora resolve ir para Naim, não porque ali tinha alguém importante, o texto não informa isso, pelo contrário. Ali tinha uma mulher que, aos olhos da sociedade, era alguém totalmente desprovida de recursos, não era uma família abastada, não era uma família que tinha bens. O texto parece que dá a entender que nada disso acontecia. Mas, irmãos, é muito bonito a gente entender que Naim aparece unicamente nesse evangelho. Não aparece em Marcos, não aparece em Mateus, não aparece em Lucas, porque Jesus quis passar por Naim. Era-lhe necessário passar por Naim, porque ali tinha uma mulher, uma senhora, não sabemos a idade dela, não sabemos o nome dela, não sabemos o nome do filho dela, só sabemos da condição de vida dela. É uma mãe, mas é uma viúva. E agora o seu único filho acaba de partir. Irmãos, como é bonito nós olharmos o texto nessa perspectiva, o valor de uma vida. Pastores gostam de pregar para muitas pessoas. Quem é que não gosta? A gente gosta de fazer trabalhos e ter muitas pessoas, não é assim? Então, se a gente faz um trabalho, se vem uma pessoa, a gente entra em crise, não é? A gente surta. Como assim? Não é possível. Tanto trabalho, tanta divulgação, tanto isso. Essas irmãs não têm jeito, não têm condições mesmo. Elas não apoiam o trabalho e não têm o que fazer. Acabou. Não quero mais. Não aguento mais. Ninguém reconhece, ninguém valoriza. Teríamos nós a alegria de ministrarmos para uma pessoa? Teríamos nós o olhar para uma vida? Importaríamos nós se chegasse na igreja apenas uma pessoa e assentasse no banco para ouvir um sermão? Pregaríamos com o mesmo entusiasmo? Eu, quando eu era pastor de Barueri, começo do ministério, e ainda existia a primeira igreja presbiteriana de Barueri, você pode pegar um copo com água, por favor? E era uma igreja pequena, uma igreja de 30 pessoas, e às vezes chegava assim num feriado, alguma coisa, irmãos, era um momento difícil, era culto para 6, culto para 7 pessoas. E eu, no começo do ministério, eu passava uma semana preparando um sermão, para pregar o melhor sermão da vida. Obrigado. E aí chegava na igreja assim, poucas pessoas, e tinha dia que eu ficava tão ruim, que eu pensava, vou fazer uma devocional. Eu vou guardar esse sermão, não vou pregar. Gastei tempo demais para 6 pessoas. Eu pensando no meu coração. E o Espírito Santo diz assim, você se acha o cara, né? Você acha que essas almas não merecem o seu melhor? Você acha que essas pessoas não merecem o melhor de você? Eu estou dizendo, irmãos, a tendência do nosso coração de nos importarmos com a multidão e às vezes não darmos importância para determinadas pessoas. O texto nos informa que Jesus, ele passa por Naim, porque ali tinha uma mulher que precisava de uma visitação, que precisava de uma intervenção, o valor de uma vida para Jesus, o valor de uma alma para Jesus, o valor de uma pessoa para Jesus, não importa quem, não importa a classe social, não importa a condição social, nós temos aqui uma mulher subjugada, discriminada, sofrida. Jesus resolve passar por Naim, para mostrar para mim e para você que para ele uma alma conta e conta muito. A gente tem um missionário que está na Itália, missionário Humberto, e ele conta que por muitos domingos ele viajou questão de 300 quilômetros para dar estudo bíblico para uma família.
Por muito tempo ele fez isso, viajava 300 quilômetros para fazer discipulado para uma família. Hoje, uma igreja está florescendo naquele lugar, mas ele diz, por muitos domingos, eram uma ou duas pessoas. 300 quilômetros. Então, meus irmãos, que coisa bonita a gente olhar o Evangelho, olhar para um texto como esse e entendermos a respeito do valor das pessoas, não pelo que elas têm, pelo que elas possuem, ou pelo que não possuem, mas por serem pessoas criadas à imagem de Deus. E aqui nós temos uma mulher, o valor de uma vida. Segunda coisa, o verso 12 vai nos informar a respeito das dores de uma vida. As dores de uma vida. Porque o texto vai nos dizer assim, verso de número 12. Aproximando-se do portão da cidade, e eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Lugar pequeno é assim. Eu sou do interior. Então a gente percebia assim, a pessoa que havia morrido, se era muito conhecida na cidade ou não. Não é? Dependendo, se o cortejo estava cheio de gente, a gente dizia, é alguém conhecido na cidade. Dependendo das circunstâncias, a gente diz, é uma pessoa ou viveu uma vida muito ordinária, não é? Ou então alguém muito pouco conhecido na cidade. E dependendo da maneira como as coisas acontecem, é uma viúva e agora o filho da mulher morre. Imagine numa cidade pequena, já não basta ser viúva, agora é o filho que morre. E me chama a atenção, irmãos, porque o texto nos informa a respeito de algo também muito bonito, é a onisciência de Jesus. Porque se Jesus chega 10 minutos depois, o cortejo passa e o menino é sepultado. Não é? Jesus chega exatamente naquele momento, ele encontra uma multidão que está indo para um cemitério, e com Jesus está também uma multidão, e é neste momento oportuno em que eles estão saindo da cidade, porque naquele contexto não podia ter cemitério na cidade. Às vezes é comum a gente ter cemitérios dentro da cidade, ali não podia. O cemitério tinha que ficar do lado de fora, não é? Era questão religiosa. Mas aqui a gente tem algumas informações muito interessantes, porque nós temos uma mulher sem marido, é uma viúva. E às vezes a gente não se depara com esta realidade. As viúvas da igreja. As viúvas da igreja. As que não se casaram na igreja. As solteiras da igreja. Irmãos, a gente vai levando a vida às vezes no automático e a gente não se dá conta de como tem pessoas que às vezes sofrem. Eu fui jovem, e quando a gente é jovem, é uma benção. Você começa a namorar, o que a igreja faz? E aí? Vai casar quando? Não é assim? Vai casar quando? Aí a gente resolve noivar. Aí eles perguntam, quando vai sair o casamento? Aí você casa. Aí vem uma outra pergunta, cadê os meninos? Aí vem o primeiro, mas eles dizem, um só é pouco, tem que ser pelo menos 2. Aí de repente você começa a entusiasmar, vem 2, vem 3, vem 4, vem 5, aí o povo começa a falar mal da gente. Esses meninos não têm responsabilidade, eles não têm juízo, eles não vêem jornal, eles é doido, eles não estão vendo o mundo, como é que está difícil, a educação de menino, como que custa caro, o que é isso, a sociedade como a nossa, um perigo que é criar filho nessa sociedade de hoje, está tudo difícil, meu Deus do céu, o que esses meninos têm na cabeça, gente? Alguém tem que dar um conselho para eles, é 6 e não ligou ainda, e como é que vai ser isso aí? Não é assim que acontece? Lá na igreja a gente está com alguns casais que estão indo para o 4º filho, tem gente que fica esconjurado. Eu tive que dar uma bronca na igreja e falar assim, vocês tomam juízo. Vocês chegam para essa mãe e dizem assim, louvado seja Deus, minha irmã, por sua vida, por sua coragem. Deus vai te dar graça, esses meninos vão ser bênção. E vamos seguindo. Não, a gente fala mal. A gente fala mal. Eu estou querendo dizer para você que nós, crentes, a gente tem uns negócios assim que a gente tem que melhorar. Eu, de primeiro, eu brincava às vezes com uma menina que era solteira. E aí, minha irmã, até que eu me dei conta que tem pessoas que, primeiro, não querem casar. Não querem. Tem muita mulher que está resolvidaça, não quer. Ponto final. Não é nós que tem que chegar, e a gente tem um negócio de querer arrumar casamento das pessoas, né? Não quer.
que a gente vai fazer? Respeita, não é? A gente vê uma mulher com um pouquinho mais de saliência nessa região, a gente pergunta assim, está grávida, irmã? Gente do céu, isso é terrível, é triste demais. Eu quero dizer que nós, às vezes, não temos sensibilidade. A gente tem uma viúva e a gente já perguntou, minha irmã, como você está de verdade? Como que você se sente na nossa igreja? Se sente amada, se sente discriminada? Nós temos uma mulher sem marido, nós temos uma viúva, nós temos uma mãe de um único filho que acabara de falecer. Nós temos, irmãos, uma mulher que é duplamente, presta atenção nisso, duplamente discriminada e julgada. Sabe por quê? Na opinião de alguns religiosos daqueles dias, uma mulher que se transformava em uma viúva era visto como um castigo muito duro, dados a situação humilhante e de dependência que ela seria submetida. Era visto como um juízo de Deus muito severo para a vida de uma mulher. Sem nenhum sistema previdenciário, sem ter ninguém para lhe ajudar. Por isso que havia, da parte de Deus, leis específicas para as viúvas e para os órfãos. Israel não poderia descuidar dessa turma, porque eram muitos que morriam nas batalhas. Quem é que vai cuidar das viúvas? Deus se importou com elas, Deus cuidou delas, Deus estabeleceu leis específicas para as viúvas e para os órfãos. Mas havia uma segunda questão, qual que era o primeiro mandamento com promessa? Honrar pai e mãe para que tudo te vá bem e tenha o quê? Vida longa. Um jovem que morre, o que era entendido? Não honrou pai e mãe, pecou, é juízo de Deus, é julgamento de Deus. Ou seja, você tem uma mulher que é viúva e as pessoas olhavam como sendo um julgamento de Deus. É o filho que morre e é também visto como um julgamento divino. A sociedade olhava e dizia, Deus está pesando a mão nessa mulher, porque já não basta o marido ter morrido, é o filho que morre, não teve vida longa, não cumpriu o mandamento de Deus. Vamos ser honestos aqui. Dependendo do que acontece com as pessoas, a gente começa a pensar assim, meu Deus, o que esse povo está fazendo? Deus está pesando a mão. É sofrimento que não acaba. É enfermidade que não tem fim. A gente começa a associar o sofrimento das pessoas ao comportamento delas, a pecados que talvez elas tenham cometido. A gente começa a julgar as pessoas, a gente começa a dar sentença para as pessoas. É o que acontece com essa mulher, ela é duplamente discriminada, subjugada. Irmãos, coisas assim acontecem conosco muito facilmente. Podemos pensar, meu Deus, que pecado cometi para que essas coisas aconteçam comigo? Estou debaixo de uma maldição hereditária, não é possível, nada dá certo na minha vida. É sofrimento que não tem fim, é sofrimento que não acaba. Por que Deus permitiu coisas dessa natureza na minha vida? E como se não bastasse a gente pensar assim, às vezes chegam pessoas e colocam mais uns tijolinhos de julgamento na nossa vida. Lembra de Jó? Os amigos de Jó não abraçaram e disseram, Jó, nós viemos aqui para orar por você, pedir graça a Deus, vamos te ajudar, meu querido, vamos caminhar junto, é muito sofrimento, mas Deus vai nos dar graça, Deus vai ter misericórdia da sua vida. Viraram para ele e disseram, o seu pecado, Jó, foi terrível. Deus pesou a mão em você como nunca pesou em uma pessoa. Pense, Jó, onde você transgrediu a lei de Deus. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, que nós lidamos com isso, as dores de uma vida. Por que eu não casei? E se casei, por que eu não posso ter filho? E se eu casei e tenho filhos, por que eu fiquei viúva tão cedo? Por que tragédias aconteceram na minha vida? Por que essas coisas fazem parte da minha vida? São perguntas que a gente faz. São perguntas que a gente faz. As dores de uma vida. Uma mulher que perde o marido, e agora é uma mulher que perde o seu único filho. A gente vai perdendo coisas, vai passando por coisas, e o que a gente pensa em relação às coisas que nos acontecem? Juízo de Deus, pecados cometidos. Nós somos uma sociedade muito mística e nós associamos qualquer coisa ruim que nos acontece, nós associamos a castigo. Não é assim? É castigo. É castigo de Deus. E a gente vai desenvolvendo a cultura do castigo.
Tudo é castigo. E a nossa relação com Deus é uma relação de medo. A gente tem medo de Deus. A gente não se aproxima confiadamente junto ao trono da graça. A gente acha que é um Deus que está fiscalizando tudo e vai pesar a mão na nossa vida por quaisquer coisas que porventura a gente comete. E a gente então vai nutrindo essa espiritualidade de julgamento, de pesar a mão, de falta de bondade, de misericórdia, e a gente então vai desconsiderando o sofrimento das pessoas. A igreja é o lugar dos que sofrem. E não são poucas as mulheres que sofrem. São muitas as mulheres que sofrem. Eu digo as mulheres porque nós homens, lamentavelmente, nós fracassamos. As mulheres hoje têm medo dos homens. As mulheres hoje não têm confiança nos homens. Poucas mulheres têm coragem de abraçar a maternidade em detrimento da vocação. Não vou seguir a minha vocação hoje é a maternidade, quero ser mãe, quero cuidar dos meus filhos. A vocação hoje fala mais alto do que a maternidade, porque há medo no coração, há uma insegurança no coração, porque nós homens, lamentavelmente, não cumprimos a nossa missão. A gente casa, tem os filhos, e talvez quando chegar lá na frente, depois de tantos perrengues na vida, tantos momentos ruins na vida, o que é que a gente faz? A gente abandona aquela que caminhou com a gente ao longo de tantos anos. E a gente parte para uma outra. A gente parte para um outro. Então as mulheres hoje têm medo dos homens. Não confiam nos homens. Essa é a realidade. Por isso que as mulheres estudam mais, por isso que as mulheres correm atrás, por isso que as mulheres estão à procura da sua independência, porque elas não confiam nos homens. Lamentavelmente, essa é a realidade. E às vezes são mulheres que enfrentam abusos, são mulheres que experimentam estupros, são mulheres que experimentam maus tratos, mas elas não abrem a boca, não expõem a situação, sofrem às vezes caladas dentro de casa. Caladas. Lidam às vezes com maridos violentos e, pasmem, que se denominam crentes. Então, meus irmãos, aqui nós temos as dores de uma vida. Uma mulher sofrida, uma mulher subjugada, uma mulher discriminada. É uma viúva, não é? E agora o seu filho morre. Deus está tratando com os pecados dessa mulher, não é possível. Deus está pesando a mão sobre ela. É triste isso, irmãos, às vezes quando as pessoas deveriam estender a mão e se aproximar e se compadecer, não faz o que Jesus faz, porque nós temos agora no verso 13 e 14, o doador da vida. Olha que coisa linda, está aí no verso 13 e 14, eu quero chamar a sua atenção para 5 ações de Jesus aqui. O texto vai dizer que Jesus viu, o texto vai dizer que Jesus se compadeceu, o texto vai dizer que Jesus consolou, mulher, não chores. O texto vai dizer que Jesus ressuscitou, tocou o esquife e disse, jovem, eu te mando, levanta-te. E o texto vai dizer que Jesus restituiu. Ele pega o menino e ele restitui a sua mãe. Irmãos, que coisa bonita o que nós temos aqui, a bondade de Jesus, a misericórdia de Jesus, a compaixão de Jesus no meio de uma multidão, aquela mãe andando à frente, era assim que acontecia, os cortejos fúnebres, a mãe sozinha à frente, e Jesus vai até ela, Jesus ao vê-la, eu gosto desse verbo, ao vê-la. Interessante, se você olhar o texto anterior, nós temos um centurião que tem um servo que está doente. Os judeus vão até Jesus interceder pelo servo do centurião. Só que depois o centurião manda outros até Jesus. E Jesus, então, quando se depara com o centurião, ele ficou impressionado com a fé do centurião. Ele diz, nem em Israel eu achei fé como esta. Só que aqui ninguém intercede pela viúva, ninguém pede pela viúva, ninguém fala nada da viúva para Jesus. É Jesus pura e simplesmente vendo, se compadecendo, consolando, ressuscitando e restituindo. Ninguém orou,
ninguém intercedeu, ninguém foi lá e falou: Jesus, o Senhor já fez tanta coisa boa, é uma viúva, é o filho único, ressuscita o menino, o Senhor pode fazê-lo. E só teve 3 ressurreições no Novo Testamento, né? É essa, filha de Jairo e Lázaro. Mas, irmãos, o doador da vida, Jesus viu aquela mulher. Jesus vê você, irmã. Quando você coloca a cabecinha no travesseiro e tanta coisa passa na mente e no coração, Jesus é aquele que nos vê, não importa onde, não importa como, não importa quando, ao vê-la. E Jesus, ele tem essa capacidade de sentir, de se compadecer. Ele mostra ternura, ele mostra afetividade. Temos uma emoção profunda que sai das entranhas de uma pessoa, indicando aqui não um sentimento superficial, subjetivo, mas um sentimento profundo por aquela mulher, pela condição dela. E Jesus chega e diz: não chores. Ela poderia dizer: quem que é esse cara? Não está vendo que é meu filho? Não tem noção? Veio de onde? Ninguém contou para ele. Não chores. E ele então pede para que todo mundo parasse. Ele toca naquele esquife, ele dá uma ordem: jovem, levanta-te. E o menino levantou, diz aí o texto. Chegando, tocou o caixão. O jovem: eu te ordeno, levanta-te. O verso 15, o que estava morto sentou-se e passou a falar. A primeira pessoa que esse jovem vê, depois de ser ressuscitado, é Jesus de Nazaré. E Jesus o pega e o devolve à sua mãe. Que cena extraordinária é essa? E o texto diz: e Jesus o restitui à sua mãe. Irmãos, que cena linda! Um momento de dor profunda, de tristeza profunda, é um momento agora de júbilo, de celebração, de alegria, porque o autor da vida, a fonte da vida, passou por aquele lugar. O doador da vida. E eu termino os resultados dessa provisão na vida. Como que as pessoas reagiram? Presta atenção nesses verbos: temor de Deus. Está aí no verso de número 16. Diz assim: todos ficaram possuídos de temor. Ali não estava um homem qualquer. Ali estava o Deus encarnado. Temor de Deus é santidade. É isso que nós devemos entender. As pessoas temeram a Deus, mas elas adoraram. Louvor, adoração, glorificaram a Deus. E elas disseram, não apenas com essa consciência, mas elas fizeram uma declaração de fé: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. 2 coisas aqui. Havia uma expectativa de um grande profeta maior do que Moisés. Esse profeta é Jesus de Nazaré. O próprio Moisés falou sobre isso. Está lá em Deuteronômio capítulo 18, verso 15 e 18, que Deus levantaria um grande profeta. A profecia de Moisés sobre um grande profeta que seria levantado se cumpre. Mas quando o povo diz: e Deus visitou o seu povo, a ideia aqui é daquela visitação que aconteceu, sabe onde? No cativeiro no Egito. O exílio. Aquele povo que foi libertado do Egito, aquele povo que foi tirado daquele lugar, daquela condição de julgamento e de escravidão. O povo tem consciência desta visitação gloriosa de Deus. Divulgação do nome de Jesus, porque o texto diz assim: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Irmãos, que coisa bonita, não é? E o capítulo 8 depois vai nos informar a respeito de algo maravilhoso, mas eu vou deixar isso aqui. Mas olha só quantos resultados: temor de Deus, adoração, consciência da visitação de Deus e a divulgação do nome de Jesus. A divulgação do nome de Jesus, tornando cada vez mais conhecido. Termino, irmãos, desafiando-nos aqui para orarmos. Queridos, eu preciso primeiramente falar sobre o poder avassalador do pecado. O poder avassalador do pecado.
O salário do pecado é a morte. A gente pensa na morte física, porque mortos espirituais o homem já é. Mas a gente morre fisicamente por causa do pecado. Mas, irmãos, vamos pensar na nossa vida existencial. O pecado tem matado muita coisa na nossa vida. O pecado tirou do coração de Davi a alegria da comunhão com Deus. Restitui-me a alegria da tua salvação. O pecado tem minado, tem detonado e destruído a devoção de muitas pessoas. Quantos que corriam bem de Jesus longe agora vão. Muitos outros estão seguindo, mas sem fervor, diz o cântico, vivendo estão. O poder avassalador do pecado. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, mas o dom gratuito de Deus é o quê, irmãos? A vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, que a maior de todas as restituições é do homem com Deus. A reconciliação do homem com Deus. Quando a gente se arrepende, a gente confessa que só Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Terceira coisa, sofremos porque nós somos pecadores, mas sofremos porque não somos bons compreendedores da obra da redenção em Cristo Jesus. Nós às vezes temos e nutrimos falsas expectativas sobre a sua pessoa e a sua obra. Irmãos, vamos pensar aqui. Quantas pessoas foram ressuscitadas? Pouquíssimas. A gente às vezes ora. A SAF tem uma reunião de oração, é 24 horas? 24 horas elas estão mobilizando pessoas para orar. A gente ora por saúde, a gente ora por uma pessoa que vai operar, a gente ora por uma pessoa que está com um filho doente, a gente ora por várias coisas. E às vezes, as coisas não acontecem do jeito que a gente espera. O que a gente faz? Faltou fé? Faltou confiança? Faltou mais pessoas para orarem por nós? O que aconteceu? É que às vezes nós temos expectativas irreais. O sofrimento pode gerar raiva e ressentimento em nossos corações, porque em nossa ótica essa é a razão pela qual Jesus veio a este mundo. Nós começamos a achar que a obra de Jesus ela está direcionada unicamente para a questão das enfermidades, para a questão das lutas da vida, e essa não é a maior obra de Jesus na nossa vida. A maior obra de Jesus na nossa vida, sabe qual é, irmãos? É a vida eterna. É perdão de pecados. Isso não significa que a gente não tem que orar, que a gente não tem que buscar, mas que a gente tem que ter uma consciência profunda da pessoa de Jesus e daquilo que Ele veio fazer. Ele veio salvar pessoas, Ele veio restaurar pessoas, levá-las de volta a Deus. Mas eu quero terminar dizendo que apesar da gente ter essa consciência, o texto nos diz que Jesus restituiu aquele jovem à sua mãe. Eu quero te convidar para se colocar de pé e nós vamos orar. Apesar da salvação ser a maior obra de Jesus na nossa vida, mas eu tenho certeza, irmãos, que se Jesus pudesse vir aqui e perguntar para a gente assim, o que queres que eu te faça? Talvez a gente poderia dizer como Davi, restitui-me a alegria de viver, alegria de cantar, alegria de servir, alegria de adorar, não é? Restitui-me a alegria, Senhor, da tua salvação. Talvez a gente poderia dizer, Senhor, restitui a vida espiritual de um filho, de um neto, se afastaram dos caminhos, estão vivendo longe de Jesus, não estão se importando com as coisas de Deus. Restitui. Talvez alguns poderiam dizer, restitui meu casamento, Senhor. Está ruim demais. Estou perdendo já as esperanças. Visita, Senhor. Tem misericórdia para que aqueles tempos de outrora eles possam voltar novamente. Irmãos, o texto nos fala que Jesus restituiu aquele jovem e o devolveu à sua mãe. Eu queria que nós orássemos por isso. O que é que ele precisa restituir na sua vida ou na vida de alguém? Vamos orar por isso, em nome de Jesus. Querido Deus, o Senhor sonda e conhece cada um de nós.
Falamos, conforme o tema que foi proposto, de frutificação. Mas às vezes, ó Deus, estamos como o Salmo 126. Não estamos semeando, nós ficamos chorando. Ajuda-nos, ó Deus, tem misericórdia de nós. Tua palavra diz que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Mas às vezes, ó Deus, nós não saímos, nós ficamos chorando, lamentando, curtindo no coração dores tão profundas, de relacionamentos que às vezes deixaram cicatrizes tão profundas na alma, de um casamento que não deu certo, de uma criação de filhos, ó Deus, que foi conturbada, e de filhos que estão longe do Evangelho, de uma convivência, às vezes, numa igreja que, ao invés de ser bênção, deixou também sequelas na vida. Senhor amado, nós estamos aqui nessa tarde, e nós queremos que o Senhor faça nas nossas vidas o que o Senhor fez na vida daquela viúva. O Senhor restituiu o filho dela, o Senhor deu vida de novo àquele menino, o Senhor devolveu aquele menino que era a base de sustento de sua mãe, o Senhor devolveu novamente a sua mãe. Oramos, ó Deus, para que o Senhor possa visitar as nossas vidas com restituição, restituição da paz, restituição da alegria, restituição do fervor espiritual, restituição da alegria da salvação, restituição, Senhor Deus, de servir e servir com alegria, restituição de um casamento satisfatório, restituição da vida espiritual, pessoal, dos filhos, de um parente, de um familiar, restituição, Senhor Deus, na vida da igreja, restituição, Senhor Deus, na vida profissional. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor passe por aqui, passe por Carapicuíba, Senhor, em nome de Jesus, passe aqui na primeira igreja e visita as nossas vidas com esse poder que cura, que consola, que se compadece e que restitui, no nome de Jesus. Oramos por isso, agradecidos, meu Deus, em Teu nome, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar?